E uma das coisinhas que eu tô tentando ensinar para crianças naquele curso lá, Bright Minds, é entender as coisas além do que elas dizem. Então aqui, ó, olha só essa manchete da Câmara dos Deputados. Mulher vítima de violência doméstica poderá comprar carro com isenção de IPI. Então, assim, ó, a pessoa que não pensa muito olha isso e fala assim: nossa, que lindo os nossos deputados. Estão ajudando as vítimas de violência doméstica e dando desconto de IPI no carro. Que governo lindo, que coisa boa. Agora, se tu vai e pensa além, por isso que eu acho que é tão importante ensinar xadrez para criança, porque o xadrez, cara, ele é muito brilhante. Porque tu não pode jogar xadrez só pensando no primeiro movimento. Tu tem que ver além e falar, pô, eu boto aqui, isso é bom, mas e depois, lá para frente, como é que vai ser? Então, se tu dá um incentivo de desconto no IPI do carro para mulher com vítima de violência doméstica, o que que tu está fazendo? Aqui tu não está protegendo a vítima. Tu está incentivando o vitimismo e a falsa comunicação de crime. Daí, quando vem um projeto que é apoiado pela Damares e pela Tabata, e é por isso que eu digo, para de olhar à esquerda e direita. Esquece o eixo horizontal, pensa no eixo vertical. Veja quem está querendo que o governo se imiscue e se meta em situações entre marido e mulher, situações que jamais o Estado deveria se intrometer. Então, tanto Damares quanto Tabata Amaral apoiam que uma vítima de violência doméstica não precise nem mesmo de exame de corpo de delito. Tem noção o que é isso? Corpo do Benito? Corpo do Benito, corpo de delito. O corpo então, do quer dizer, Benito. Então, vale a pena tu dizer. E aí tem aquelas pessoas que falam, acredite sempre na vítima. Pensa no absurdo lógico disso. Não, eu vou te dizer uma coisa. Das coisas mais absurdas que eu vi nos últimos anos. Eu não tô brincando. O estupro do menino, do jogador brasileiro Daniel Alves? Daniel Alves. Pera, o que é isso? Daniel Alves foi acusado de estupro por uma menina numa boate em Barcelona. É Espanha, lá, né? Espanha. Barcelona. E ele foi condenado. Ficou preso, acho que 3 anos. Preso! Ele mudou a versão dele 6 vezes. Mudou a versão dele 6 vezes. Diz a defesa. Primeiro disse que não aconteceu nada, depois disse que aconteceu com consentimento, aí depois disse que não se lembra, depois disse que aconteceu de novo. Exato. Aí mudou a defesa, diz ele que mudou a defesa porque ele era casado e não queria acabar com o casamento. Eu lembro disso. Essa era a defesa. E o caso subiu para o STF espanhol, é isso? Acho que foi para a segunda instância. STF espanhol. E ele foi absolvido por 4-0. Das 4 juízes, 3 mulheres. Olha! E aí eu fui ver e falei, como é que o cara pode ter ficado 3 anos preso e foi absolvido? Então... Lá tem essa lei aí. Aí os peritos identificaram pelas posições e pelas marcas do corpo da vítima que era impossível ela ter sido estuprada dentro do box do banheiro daquela forma. E foi também provado que a vítima, antes do ato sexual, fez sexo oral nele. Então, assim, como que alguém faz sexo oral e depois acusa o cara de estupro? Eu nunca vi isso. Né? E aí chegou, o cara ficou 3 anos preso, vida dizimada. Acabou a carreira. O cara tinha uma estátua na frente do estádio. Tiraram a estátua dele. É o jogador com mais títulos da história. Tiraram a estátua. Lembrando desse caso, tiraram a estátua do cara da frente do Tem mais estádio. títulos que o Messi, Cristiano Ronaldo. Bloquearam os bens do cara, ele não tinha dinheiro para pagar os advogados. O Neymar emprestou dinheiro. E agora, emprestou dinheiro. E agora, depois de 3 anos, veio à tona que a menina fez um sexo oral antes da acusação. Então, o que tu acha? Essa pessoa, daí que pra mim, essa pessoa não vale nada, é um lixo humano, Mas, assim, realmente. tu não acha, mas tu vê, a gente tá criando leis pra proteger essa mulher. Quando, nesse caso, tu não acha
Mas por que ela é um lixo Mas tu não humano, acha que né? ela bebeu tanto, ela tomou alguma droga, que ela pode ter tido um apagão? Porque não pode ter sido uma pessoa. Ah, Vai não, lá. não acredito não, de Tu jeito acredita que ela nenhum. foi de má fé? Porque ela não queria nem divulgar o nome dela e não queria nenhuma indenização. Ah, ela não queria Não queria indenização. indenização e não queria divulgar o nome. Ficou escondida. Tu acredita que Interessante isso. Esse Tu acredita que nesse. E assim, nos vídeos da boate mostra ela indo sem ser arrastada para o banheiro com ele. Tu acredita que nesse caso pode haver casos de dar uma bebedeira, uma pane com droga, apagar tudo, não lembrar e depois achar que não fez e realmente na hora tu fez? Eu acho que nesse caso, eu queria falar sobre exatamente esse. Tu quer saber da minha experiência com drogas e álcool Exato. para ver se Exato. eu já passei por Exatamente. Eu fiz o gancho, eu falei tudo isso aqui, isso. Simpático. para depois disso. Cara, como é que é? Sobre o governo Trump, Amantegou é ótimo, né? direitinho, né? O governo Trump virou... Não, eu vou te falar já uma vou coisa. aproveitar para usar a Não, eu como mulher pergunta já dela fui... sobre a droga. Assim, ó, não, tu acha que eu já não passei por situação em que eu fiquei com algum cara e no dia seguinte talvez eu esperasse ele me dar uma ligada, né? O cara nem tchuns, certamente já deve ter acontecido. Eu ainda bem que eu tenho memória seletiva e eu apago, né? Mas é lógico que já deve ter acontecido. Agora, é por isso que a educação e da honra e da decência, e eu vou te falar, eu não sou religiosa, Não, eu vou tá? te falar, eu te perguntei sobre a droga. Tu acha que pode ter acontecido nesse Não, caso? que tem. Vou te falar uma coisa interessante. De vez em quando eu tomo antihistamínico. Especificamente hidroxizina, que é aquele mais baratinho que já existe há 50 anos. Eu usei o gancho para perguntar se tu era favorável à liberação das drogas. Tudo isso eu falei. Não, aqui. então tá. Então, aí que tá. Isso é uma ótima pergunta, porque eu me considero razoavelmente libertária, no sentido de tu tem que ter responsabilidade pelo que tu faz na tua vida e o Estado não tem que ficar se metendo nisso. As consequências ruins são tuas. Só que aí tem uma coisa. Consequências ruins são tuas e quando elas passam a não ser tuas mais? Então, por exemplo, teve uma reportagem do David Agape, se não me engano, que ele estava perguntando para as pessoas o que vocês acham da Cracolândia e não sei o que lá. Então, assim, essas pessoas têm o direito de usar crack? Pode ser. Mas em público? Não. Por quê? Porque eu tenho o direito também de andar na calçada sem ter que ficar com medo de alguém que está tão drogado que vai me tratar mal, que vai me atacar, que vai me roubar para comprar drogas. Então, ali tu tem dois direitos individuais que estão em conflito. Um é o do cara usando droga e o outro é o meu de usar a área pública da cidade. Então, eu acho assim, patético. Tudo aquilo que vem dos bilionários, dos think tanks e das ONGs dos bilionários. A arquitetura, como é que eles chamam? Arquitetura hostil. Nossa, arquitetura hostil. Tem os spikes, né? Aqueles negocinhos que tu não pode sentar porque te pinicam. Então aí as pessoas não sentam. Eu lamento que a gente viva numa sociedade que isso seja necessário. Agora, se eu tenho uma lojinha que eu pago 19 mil no ponto, eu vou falar, na General Osório, no Rio de Janeiro, Ipanema, o ponto de uma lojinha do tamanho dessa sala é uma fortuna. Daí tu tem um cara que dorme na porta da tua loja e ele já reduz a possibilidade dos clientes virem e usar a tua lojinha. Então, de que forma que isso é justo? De que forma que o direito desse cara, que eu acredito que ele tem, de viver fora de casa. Ele não quer ter uma casa, ele quer ser um andarilho. Mas ele começou a dormir na calçada, na frente da lojinha do cara que paga os seus impostos, IPTU. Então... Pra mim, droga tem que ser E a gente devia estar debatendo isso, né? Essas mil... Veja, quando você cria um jogo, quando tu cria um jogo até de tabuleiro, tu tem que pensar em 1000 regras. Então tá assim, ó, quem ganha ponto pode ir para lá. Mas aí se ele for mais para cá, aí ele tem a multa aqui. E aí, então tu tem que fazer uma engenharia para a coisa ser a mais justa possível e para a competição ser a mais saudável. E a gente não tá tendo esse debate. Tem aí os tipinhos tipo Tabata que aí falam, arquitetura hostil, é tão feia. Deixa o pobre dormir. Peraí, queridinha, você tá andando a pé sem segurança naquela rua à noite?
Porque tem um monte de empregada doméstica que tá pegando ônibus às 2 da manhã, à meia-noite, que tá pegando os ônibus às 4 para chegar às 6 no trabalho e tem que passar pelos cracudos. A Tabata não tem que passar. É que nem juiz do STF, que é contra o porte de arma, mas eles podem ter. Eles têm não só segurança, eles próprios têm o direito a carregar arma. Então, esse tipo de falta de o seu na reta, isso é uma heurística que eu ensino para essas crianças lá no Bright Minds, que é assim, ó, pensa comigo, o cara que está pregando uma coisa que ele próprio não faz, ele já está te dando uma informação.